Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra lá no livro de Atos, no capítulo de número 5. Você que não trouxe, você pode acompanhar aqui, Atos 5. Nós vamos ler do 12 ao 16, Atos 5. O tema da mensagem de hoje é o fruto da santidade da igreja. E hoje você vai ter a oportunidade de ter uma experiência de ser santificado em sua atitude. Se você concorda, diga amém bem forte. Amém. Veja o que aconteceu como um fruto da santidade da igreja. E vou te convidar hoje a você pensar qual fruto você quer, o fruto da morte ou o fruto da vida. E nós vamos ler aqui o fruto da vida. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E todos que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus, eles eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles enquanto ele passava. E afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Veja o fruto. Muitos sinais e prodígios aconteciam entre eles, coisas fora do comum. Eles se reuniam em comum acordo, como fruto da santidade, do mover de santidade do Espírito Santo. Eles tinham fruto de grande admiração, o povo de Jerusalém admirava a igreja. O fruto da igreja também, ela crescia mais e mais em número de pessoas, de crentes, de cristãos. A sombra de Pedro ela curava. Ele nem precisava impor as mãos, era onde ele passava. Imagine a unção de Deus agindo por intermédio da vida da igreja. E todos eram curados. A pergunta é, o que gerou esse fruto? Como é que eles chegaram ali? Muitas vezes nós olhamos para o fruto e queremos o fruto, mas não queremos passar o processo que se passa para chegar naquele fruto. Quando você olha para a beleza dessa uva, dá uma vontade, dá uma água na boca, mas houve um processo para que esse fruto chegasse ali. E você chega lá e usufrui desse fruto. Nós estivemos conversando esses dias sobre a igreja e como ela experimentou no seu início a força do testemunho. E nós vemos esse fruto aqui, vem vindo, nós estamos aí passeando pelo livro de Atos, e você está vendo que a força do testemunho, da oração, Senhor, nós queremos ter mais ousadia, nós queremos ser mais francos em falar das coisas que experimentamos com o Senhor, com as pessoas ao nosso redor. E a igreja, ela experimentou, teve a experiência do poder que há no nome de Jesus. E eles haviam experimentado a cura e a libertação e o ensino do próprio Senhor Jesus em suas vidas. As experiências com eles os levou a uma comunhão profunda. E essa comunhão profunda começou em torno do testemunho do nome de Jesus, levou eles a experimentar algumas coisas. Como nós vimos na semana passada em Atos 4, versículo 32 e 33... Veja aqui comigo, da multidão dos que creram era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e a ressurreição é quando você tem uma situação morta, quando você tem um sentimento não é possível, entra a força da ressurreição e o que era impossível se torna possível. Essa é a nossa mensagem. Onde há morte, nós temos a mensagem da vida. Então, a força da ressurreição que nós estamos celebrando agora, chegando à época da Páscoa, e grandiosa graça havia sobre todos eles. Até certo ponto, quando eu estava meditando sobre esse texto, nós como igreja experimentamos isso que esse texto diz. Muitos aqui têm servido à igreja e aos seus grupos familiares com seus bens, como é colocado aqui.
Nesses 24 anos que estamos celebrando, né, nesses dias, nós chegamos aqui só por causa que pessoas decidiram dar testemunho do Senhor Jesus para outras pessoas. E não se limitaram a só falar. Colocaram seus bens à disposição para fazer isso. Como? Dando carona. Me lembro desde o começo como uns aos outros ajudando, dando carona. Levando as pessoas, trazendo, buscando. Não tiveram problemas em deixar o seu sofá ser usado dentro de casa para que pessoas pudessem ser ministradas. Abriram as suas casas, abriram as suas despensas e deram seus lanches. Alguns fazem até jantar, né? E eu peço para não fazer, eu peço para ser mais leve na comida, no grupo familiar, né? Eu vejo aqui todo mês pessoas ofertando o seu quilo do alimento. Eu vejo as pessoas ofertando seu carro para buscar a comida, mesmo que fique com um cheirinho dentro do carro depois disso. Eu vejo aqui as pessoas abrindo as suas casas para acolher os irmãos quando é necessário, para que possam dar acolhida, como foi, por exemplo, há um tempo atrás, com o pessoal que veio da África. Eu vejo as pessoas ofertando e ajudando uns aos outros. Eu sei que noivos recebem dos irmãos assim, ofertas quando acontece um casamento. Eu sei de pessoas que se mobilizaram quando houve doença e ofertaram. Me lembro de serviços voluntários, de reformas, de limpezas e etc. Eu vejo os pastores ofertando os seus carros e não ganham por quilômetro rodado quando colocam seus carros à disposição. Às vezes, quando é possível, ganham um pouquinho de ajuda de custo. E provavelmente nós não alcançamos ainda a intensidade que a igreja experimentou nesses dias de ofertarem, ao ponto de não haver nenhum necessitado entre os membros da igreja. Porém, sempre vejo um esforço e um cuidado mútuo dentro da igreja aqui para se ajudar um ao outro. E quando sabemos, eu vejo como pessoas se dispõem a ajudar desprendidamente. Nesse contexto, aparece a história de Barnabé. Barnabé nos é apresentado. Alguns dizem que Barnabé foi amigo de Saulo, que se tornou mais tarde Paulo. E uma das iras que Paulo tinha, ou que Saulo tinha, quando ele perseguia a igreja, é como é que pode meu amigo, que andava comigo, se converter a Jesus? O que fizeram com Barnabé? E Barnabé é contado aqui, apresentado da seguinte forma. Diz assim, foi assim José, ele vendeu um terreno dele, entregou dinheiro aos apóstolos, e José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé. Por quê ele tinha o nome de Barnabé? Barnabé também significa filho da consolação. Uma outra tradução diz assim, aquele que dá ânimo. Barnabé, ele tinha uma coisa no coração, de colocar ânimo na vida das pessoas, de se achegar, como foi no caso de Saulo, quando ele se achegou à igreja, aquele que havia matado pessoas dentro da igreja, parentes dentro da igreja. Imagine uma pessoa que foi um matador e matou um irmão seu, irmão de sangue, alguém do seu grupo familiar chega na igreja, o que se queria fazer com ele? E foi lá Barnabé a acolher e ajudar a Saulo a entrar e a começar a participar na igreja. O exemplo de Barnabé, ele mostra da forma desprendida como pessoas agiam, como também já aconteceu aqui na igreja. Pessoas ofertarem seus bens. E ele não estava à busca de posição na igreja. Ele simplesmente deu o seu terreno por generosidade. Por ver a igreja, a sua necessidade, a alegria de participar. Ele deu de forma desprendida, pelo desejo de honrar a Deus e ajudar os seus irmãos. E nesse contexto nós entramos daí no capítulo 5. E no capítulo 5 nós encontramos a história de Ananias e Safira. E vamos ver como é introduzida essa história. Um homem então chamado Ananias, com Safira, sua esposa, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si. E sabendo disso também a sua mulher, eles entraram num acordo em reter uma parte do dinheiro da venda. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. E até que estava tudo certo. Eles viram o exemplo dos seus irmãos, viram o exemplo de Barnabé,
e decidiram como casal então vender a sua propriedade e também ofertar isso na sua igreja. E eles acordaram entre si em reter uma parte do valor e entregar o restante aos pés dos apóstolos. E quando se fala aos pés dos apóstolos, é submeter a sua oferta aos apóstolos. E aí no versículo 3 ele continua a história. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e aguardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O 4. Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Interessante como Pedro discerniu algo nessa oferta. Como ele pode dizer para Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Porque você mentisse ao Espírito Santo. E Pedro discerniu aí o coração de Ananias, e Ananias veio e disse a Pedro que o valor que ele estava ofertando era integral. Sei lá, se ele vendeu a 100, ele segurou 20 para si, e ele disse que vendeu a 80, aquele terreno. E ele queria, e aí se deflagra o coração de Ananias, ele queria demonstrar que ele era como Barnabé. E ele queria provavelmente ganhar reconhecimento e posição na igreja por causa da oferta que ele estava trazendo, que era muito significativa. Imagine você, se você tem um imóvel, como um pastor, colega meu, ano passado ofertou um imóvel de 500 mil para a igreja, para que a igreja pudesse avançar na igreja que ele serve. E se ele segurasse 100 para si e desse 400, já não seria legal? Ia dizer 400 mil por um imóvel. E a força de opinião que ele tinha, então, a partir daquele momento, de dizer como aquele dinheiro devia de ser usado. E todos nós aqui ofertamos, ou estamos ainda num processo de aprender a ofertar nosso tempo, nosso dinheiro, nossos bens. Todos nós aqui servimos ou estamos no processo de nos dispor a servir na casa de Deus. Porém, veja o que aconteceu com Ananias e veja o alerta que o Espírito Santo dá para nós. Nós podemos ser influenciados por Satanás com atitudes contrárias à vontade de Deus. A nossa batalha não são as coisas exteriores. A nossa batalha está no interior, nos nossos pensamentos. Sobre como nós pensamos sobre a igreja e sobre uns aos outros. Veja esses dois tipos de atitudes que entre Barnabé e Ananias e sua esposa estão presentes. Eu sirvo na casa de Deus para receber os benefícios que Deus me dá? Ou eu sirvo na casa de Deus por amor e gratidão, com amor, com desprendimento, como fomos ministrados hoje na oferta? Veja a diferença. Eu me dedico às pessoas que me são confiadas no grupo familiar e espero que essas pessoas me reconheçam e sejam agradecidas. Ou eu dedico-me às pessoas que são confiadas no grupo familiar porque amo ao Senhor Jesus e sei que Ele se agrada disso. E não espero que eles me retornem uma gratidão, um louvor. Oferto na casa de Deus e espero que os pastores reconheçam as minhas ofertas e como vão aplicar o dinheiro, ou eu oferto na casa de Deus por gratidão a Deus e confio na sabedoria de Deus na vida dos pastores para a boa aplicação dos recursos. Qual a atitude? Servimos a Deus pelos benefícios que recebemos da parte de Deus? Servimos a Ele por aquilo que Ele nos dá? Ou saímos dessa postura, porque todos nós viemos assim, e chegamos a uma postura de servir a Deus pela gratidão por tudo que nós já recebemos. E isso é tão sensível, que um inclinar de um pensamento pode nos jogar para cá, um inclinar de um pensamento pode nos jogar para o outro lado. É muito fácil na hora de uma pressão, na hora de um desentendimento, eu ser influenciado por uma
postura contrária ao que o Espírito Santo espera que eu tenha. A Bíblia nos diz assim: portanto, quando vocês comerem ou beberem, ou fazerem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ofertando, servindo aos irmãos, servindo a casa de Deus, servindo no seu trabalho. O que você faz não servindo pessoas, você serve a Deus servindo pessoas. Ou Colossenses, ele diz 2 vezes, ele diz: e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, por meio dele, e agradeçam a Deus o Pai. E um pouquinho mais tarde ele diz: o que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Servimos ao nosso Pai, aos nossos irmãos, por gratidão, por tanto amor que recebemos. E se você é nascido de novo e tem experimentado o Espírito Santo na sua vida, certamente você não vai ficar assistindo, você sempre vai ficar disposto, querendo ajudar de alguma forma, participando de alguma forma na casa de Deus. Sempre que servimos em troca de algo, sabe o que acontece? A morte entra, como no caso de Ananias e Safira. Quando eles foram servir em troca de alguma coisa, a morte espiritual entrou. Veja o versículos 5 e 6 do capítulo. Os 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram seu corpo, e levaram-no para fora e o sepultaram. Depois adiante, até aí. A morte física, ela pode nos assustar. Mas pior do que a morte física é a morte espiritual que acontece em nós, quando nossas atitudes estão em descompasso com o agir do Espírito Santo em nós. Tem o testemunho de 2 pastores, onde a unção que estava sobre a vida deles não foi respeitada. E as pessoas literalmente morreram. Uma pessoa foi confrontar um pastor, e deu de dedo no peito dele, irado e falando. Esse pastor, na hora, ele percebeu o que ia acontecer com aquela pessoa. Ela veio a falecer. Outra pessoa, ela recolhia as ofertas da igreja, e ela tinha um mezanino, e enquanto descia da oferta do mezanino, ele tirava dinheiro do saco e colocava no bolso. Quando veio a luz, ele até tentou encontrar arrependimento, mas ele morreu. Por não cuidar e não tratar a casa de Deus e a unção que está na casa de modo digno. Ananias se deixou influenciar por Satanás em seus pensamentos. Ele foi levado não a mentir a pessoas. Ele achou que ele estava diante de pessoas, mas ele estava diante do Espírito Santo. E apesar de estar tratando com seus pastores, aos olhos de Deus, ele estava tratando diretamente com o Espírito Santo, quer dizer, com a unção que estava na vida de Pedro. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender, a nos relacionar com a unção que Deus coloca sobre uma pessoa. Muitas vezes não temos esse discernimento e consideramos nossos pastores como pessoas comuns, e do qual podemos falar o que quisermos e como quisermos. E quando isso acontece, quando nós levantamos a voz e falamos de uma pessoa, e não cuidamos, se nós discernir entre pessoa e a unção, a morte espiritual ela pode entrar na nossa vida. Doenças podem achar lugar na nossa vida. Confusão dentro da nossa casa pode entrar, porque não respeitamos a unção que Deus colocou na vida dos pastores da casa. Essa semana nós estávamos sentados na roda, como pastores aqui da regional, buscando construir a unidade. Um pastor novo, bem novo também de idade, novo ali, a primeira vez que ele veio, ele começou a falar do pastor dele, da onde ele tinha saído. E começou a falar. E eu interrompi a conversa dizendo: é difícil saber o equilíbrio da honra que se dá a um pastor, na verdade. E aquele pastor se calou, porque ele estava perigando entrar no processo de desonra.
da maneira como que os outros pastores honravam aquele pastor dele. É uma coisa que eu preciso aprender a tratar com a unção que se repousa sobre a minha vida, com a unção que repousa na sua vida. Não importa a idade, cada um de nós carrega a manifestação do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a tratar corretamente com a unção que Deus coloca na vida daqueles que nos lideram, daqueles que estão junto conosco, daqueles que nós cuidamos. 3 horas depois, a esposa Safira vem ao templo. E sem saber o que havia acontecido, o texto diz, Pedro pergunta para ela, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, e levaram-na, a sepultaram ao lado do seu marido. Aqui o texto bíblico diz que Ananias e Safira, eles entraram em acordo. E eles acharam que eles estavam diante de pessoas, mas eles entraram em acordo a tentar o Espírito do Senhor. E eles pensavam que estavam testando a liderança, mas estavam testando o Espírito do Senhor. E eu já vi pessoas virem aqui à frente testar a unção do pastor. Se a unção ainda está sobre o pastor. E vejo o resultado depois da esterilidade na vida, do caminhar. Nós podemos e devemos ter acordos entre casais, mas eles precisam ser acordos para a vida e não para a morte. Safira sofreu o mesmo que Ananias por ter entrado em acordo com ele e para fazer de conta que eram o que não eram. E precisamos cuidar muito a quem damos ouvidos e com quem concordamos, pois teremos o resultado deste acordo em nossas vidas. E ao escutar aquele pastor ali, e começar a dar ouvidos para eles, e começar a falar também da mesma linguagem, eu começaria a entrar em acordo com ele. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é aprender a honrar aos líderes que Deus coloca sobre a minha vida, ao meu redor, os pastores, colegas. O resultado na igreja foi o seguinte, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, se eu ia lá querer conversar com Pedro depois dessa história. Levar Pedro lá e levar minha oferta para ele. Imagine o temor. Se isso acontecesse em nossos dias aqui, né? Acho que até iam levantar uma coisa na justiça contra os pastores, estão matando as pessoas. A palavra para temor aqui é phobos, é onde surge a palavra fobia, né? E nós podemos falar aqui da profunda reverência que se despertou no meio do povo para uma atitude de honra que agrada a Deus. E aqui está a santificação para a frutificação do resultado que a igreja teve a partir desse instante, quando ela foi santificada na sua atitude. Veja, a igreja, ela entendeu a atitude, que é mais importante do que atos exteriores. Me permitam aqui, sem colocar nenhuma pessoa, mas colocar algumas situações diante da igreja. Algumas semanas o altar chamou-nos para marchar. E no primeiro instante eu fiquei assim, eu não estava afim de marchar. Mas o altar chamou para marchar. E aí existe uma diferença se você vê pessoas ou se vê a unção do Espírito Santo sobre aquela hora. Quando eu, como pastor, delego autoridade para as pessoas servirem no altar, eu preciso me submeter a esta unção que está sobre o altar e não olhar a pessoa. E eu comecei a marchar e eu percebi todo o processo espiritual de contrariedade na igreja.
E nós precisamos santificar a nossa atitude e entender o altar. Quando o altar chama, não olhar para pessoas, olhar acima de pessoas e olhar a unção que está sobre a pessoa. Quando é chamado para a salvação, eu preciso entender o que o altar está dizendo. O que a unção que está sobre aquele altar está dizendo e entender e respeitá-la. Eu tenho dado orientação de como conduzir um grupo familiar. E hoje ainda escutei de um líder querido que não está fazendo conforme eu oriento. A mensagem não é tratada no grupo familiar. Sendo que a orientação é muito clara. O grupo familiar, ele entra no grupo familiar e o tema principal do grupo é a mensagem, para poder conversar, interagir, tirar dúvidas da mensagem no grupo familiar. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo graça com a leitura da carta pastoral, mas a carta pastoral é a voz pastoral dentro do grupo familiar. E quando ela não é lida, a voz pastoral não é respeitada no grupo familiar. Como eu me relaciono com a unção do meu apacentador? Ouvindo o testemunho de uma pessoa que já era líder, já era pastor, chegou na igreja, fez o processo da integração, foi para o grupo familiar. Só que ele foi para um grupo familiar onde o líder não tinha curso superior, o apacentador não tinha curso superior. E esse que era líder, pastor, já tinha seus títulos, ele foi colocado no grupo familiar assim. E esse pastor, ele foi falar com o pastor líder da igreja e disse, está difícil, eu não consigo. E ele recebeu a orientação, se submeta. Porque não é a pessoa, mas a unção que está sobre aquela pessoa que você está se submetendo. E aí ele se submeteu pedindo oração. E ele recebeu oração, ele recebeu palavra dessa pessoa que era mais simples, né? Mas sobre o qual e sobre quem estava a unção. Quando nós entendemos e nos santificamos na nossa atitude, que nós nos relacionamos na igreja com a unção que está sobre aqueles que nos lideram, a igreja ela é santificada. Nós saímos de uma condição de uma associação comum, de um clube, e entendemos, como eu estava falando antes, da igreja, do corpo de Cristo, da unção que está sobre ela. O fruto que estava sobre a igreja foi que eles experimentaram esse ser santificado nas suas vidas. Muitos sinais e prodígios aconteceram. Reuniam-se de comum acordo. Grande admiração pelo povo de Jerusalém. Crescia mais e mais a multidão de crentes. A sombra de Pedro curava. E todos eram curados. Imagine você e eu vivendo a palavra de Deus, vivendo a comunhão, como nós somos chamados a viver a comunhão em Cristo Jesus. E a entender os processos, a entender a mente de Cristo. Como eu estava falando, nós precisamos nos arrepender dos nossos pensamentos sobre o que é uma igreja. O que é um grupo familiar. O que é ter um líder na vida. O que é caminhar debaixo da unção. Se nós não, como o Senhor Jesus diz, não nos arrependermos, não mudar a nossa maneira de pensar, nós não vamos entender o reino de Deus, não vamos usufruir o reino de Deus. Não importa quanto conhecimento de Bíblia você tem, não importa já quantas experiências você tem, se você não entende a unção que há sobre os seus líderes, você não vai frutificar como você poderia frutificar. Você não andaria por aí pregando e ministrando libertação sem antes ter a bênção daquele que lhe apacenta na vida. Ia ter um discernimento muito profundo em não olhar para pessoas, mas para respeitar a unção que Deus colocou sobre essas pessoas quando elas ministram. Eu quero aprender isso. Eu quero lhe convidar a nessa quinta-feira à noite, no nosso lava-pés, a termos um momento de santificação das nossas atitudes. Um momento de reconciliação nossa, como igreja. A fazer um marco zero na nossa caminhada. A dizer, Senhor,
nós queremos reconhecer o que o Senhor tem dado sobre esta casa e respeitar essa casa como casa de Deus. Respeitar aqueles que o Senhor tem colocado. E o respeito, não estou advogando em causa própria, estou advogando em sua causa. Porque quando você respeita a unção, você é abençoado, é isso que importa. O favor de Deus na sua vida sendo multiplicado, é isso que importa. E como eu me relaciono com a unção de Deus, que Deus coloca na vida dos meus líderes, é uma questão de vida e de morte. E eu quero te convidar. Se você pensou em viajar na quinta de noite, viaje depois da reunião. Venha para a reunião lavar os pés. Vamos lavar os pés uns dos outros. Viaje 10 da noite, nós terminamos aqui. Ou viaje no outro dia de madrugada, cedinho, se não gosta da noite. Mas venha para essa reunião. Venha experimentar o que o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é quando vocês lavam os pés, quando vocês ministram, quando vocês se servem uns aos outros. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém tem título superior a ninguém. Cada um aqui tem responsabilidades distintas. E a unção, ela está sobre a responsabilidade colocada sobre um homem, sobre uma mulher de Deus. A responsabilidade de cuidar de 2 vidas, de 3 vidas, de 4 vidas. A unção, ela é de acordo para cuidar bem dessas vidas. E para isso que ela vem sobre as nossas vidas. Para servirmos aqueles que precisam ser servidos. E nós usufruirmos o resultado que a igreja experimentou, o fruto da comunhão em torno do nome de Jesus. O fruto de testemunhar do poder que há no nome de Cristo Jesus. Nós precisamos nos arrepender do individualismo. Tenho falado isso já várias vezes aqui. O individualismo tem matado a igreja. E esses dias conversando, o individualismo, ele é como a criptonita. Para quem gosta dos super-heróis, né? Veja aí os irmãos com as camisetas de super-heróis. O super-homem, ele tinha um poder sobrenatural de salvar e libertar as pessoas, né? E ele perdia a força quando? Quando aquela pedra verde vinha ao encontro dele. Ele era colocada diante dele. A igreja, ela tem um poder sobrenatural, que é a manifestação da unção do Espírito Santo. Mas quando vem a desunião com a sua liderança, vem a desunião com seus irmãos, vem a falta de compreensão, de amor e cuidado mútuo um com o outro, o que acontece? Essa criptonita é chegada. E nós nos tornamos como só um grupo de pessoas que ficam falando um do outro, que ficam reclamando um do outro, que ficam chateados um com o outro. Um povo fraco, sem força. E esse não é o nosso destino. O seu e o meu destino é sermos um povo que anda debaixo da força do Senhor e da força do seu poder, que se move debaixo de comum acordo num só propósito. E veja bem o propósito. Propósito de testemunhar do nome de Jesus. O propósito de honrar o nome de Jesus por onde nós andamos. O propósito de testemunhar, nós nos unimos e veja o que Deus fez conosco. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.